Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Olá, amigos da 104.9. Olá, meu amigo Carlinhos do Carmo. Boa tarde, estou na área sempre no comando deste quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Vasco da Gama garante a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Time agora vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. Internacional e Flamengo empataram no estádio Beira-Rio. Resultado foi ruim para as duas equipes. Já o Mirassol vence o Remo e sai da zona de rebaixamento. Debaixo de muita reclamação, Palmeiras vence o Vitória e aumenta a diferença na liderança. Fluminense e Bahia só empataram no Maracanã. Corinthians recebe Atlético Paranaense pensando subir na tabela e encostar-se na parte de cima. Coritiba e Cruzeiro joga hoje no Couto Pereira. O Coxa tenta reencontrar o caminho das vitórias como mandante, enquanto a Raposa busca a reabilitação. Grêmio precisa vencer o Bolívar em Porto Alegre. Diferença de um gol leva a partida para as penalidades máximas. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Carlinhos, começar o programa de hoje falando do documentário sensacional que a Rádio Prado vem fazendo a respeito do aniversário da nossa cidade, 130 anos. Muito bacana ouvir as histórias das pessoas. Até hoje nós ouvimos Dona Lucinha, o Caveirinha, o Zé Teixeira, ouvimos também o Álvaro Zucchi e o Eujácio Muniz. Muito importante, muito bacana. Além de ser um programa lindo, é legal conhecer as histórias da cidade de Prado. Eu convido você, se ainda não assistiu, o comentário completo vai sair na rede social da Rádio Prado FM. Com certeza você vai amar. Todos eles, eu não perdi nenhum. Muito bacana e convido você a ouvir porque realmente está sensacional. Pelo Campeonato Brasileiro, Série A, Internacional e Flamengo empataram em 1-1 nesta quarta-feira no Beira-Rio, pela 21ª rodada da competição. O Colorado abriu o placar aos 27 minutos. Vitinho aproveitou o rebote e fez 1-0. O Flamengo empatou aos 34 minutos com Samuel Lino. Bateu forte com gol aberto e deu números finais à partida. O time carioca chegou aos 39 pontos, permanece na vice-liderança da competição e perdeu uma chance de encostar no Palmeiras. O Internacional soma 22 pontos e ocupa provisoriamente a 16ª colocação. Este fim de semana o Flamengo folga. Volta a jogar no dia 9 de agosto às 9h30, horário de Brasília, contra a equipe do Vitória no estádio do Maracanã. Já o Internacional joga a partida de ida da Copa do Brasil no domingo às 19h30, horário de Brasília, contra o Corinthians no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Mirassol venceu o Remo por 2-1 no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, com resultado em confronto direto. O time paulista conseguiu deixar a zona de rebaixamento. O Mirassol abriu o placar aos 29 minutos com um gol contra do defensor Marlon Borges. No entanto, o Remo reagiu e empatou ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Leonel Pico. Já João Vitor, na segunda etapa, balançou as redes para fazer o segundo gol do Mirassol, que venceu por 2-1. Próximo jogo do Mirassol é contra o Grêmio. É jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, dia 2 de agosto às 18 horas, no estádio do Maião, em Mirassol. Já o Remo vai até a Vila Belmiro jogar contra o Santos no sábado às 21 horas, horário de Brasília, também pela Copa do Brasil.
Já no estádio Manuel Barradas, o Barradão em Salvador, com 2 jogadores a mais, o Verdão venceu o Leão da Barra fora de casa. A reclamação da torcida do Vitória é que teve um jogador do Palmeiras que merecia ser expulso e não foi. O juiz só deu cartão amarelo e em seguida expulsou 2 jogadores do Vitória. Então, com 2 jogadores a mais, ficou muito fácil para o Palmeiras, que venceu com gols de Maurício, Fabiano contra, John Arias e Ramon Sousa. Final, Palmeiras 4, Vitória 0. Próximo jogo do Palmeiras, jogo de ida, oitavas de final, será contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, no próximo domingo, às 4 da tarde, no Allianz Parque. Já o Vitória vai até o Paraná enfrentar o Atlético Paranaense, jogo de ida pela Copa do Brasil, no dia 3 de agosto, numa segunda-feira, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. Fluminense e Bahia empataram sem gols no Maracanã. Com o resultado fora de casa, o Esquadrão de Aço chegou aos 32 pontos e assumiu a 5ª colocação da Série A, entrando na zona de classificação para a Libertadores. Já o Tricolor se manteve no G4, na 4ª posição, somando 34 pontos. O Esquadrão de Aço terá uma semana cheia de treinamentos e folga no fim de semana. Vai jogar contra o Vasco da Gama no dia 9 de agosto, no domingo, às 4 da tarde, na Arena Fonte Nova. Já a equipe do Fluminense enfrenta o Vasco da Gama em jogo de ida, nas oitavas de final da Copa do Brasil, no sábado, às 17h30, no Rio de Janeiro, provavelmente no estádio São Januário. A sequência do Campeonato Brasileiro hoje, às 19h30, tem Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Timão busca manter a boa fase sob o comando de Fernando Diniz e fazer valer o seu forte retrospecto, jogando em casa para tentar entrar na briga pelo G4. Do outro lado, o Furacão, terceiro colocado, tenta somar pontos fora de casa para continuar colado no topo da tabela. Teremos também Coritiba e Cruzeiro às 21h30, horário de Brasília, no Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Um duelo direto na tabela, com as equipes somando pontuações muito próximas na metade de cima da classificação. O Coxa tenta reencontrar o caminho das vitórias como mandante, enquanto a Raposa busca reabilitação após ver sua sequência positiva interrompida na rodada passada, quando perdeu para o Botafogo em casa. Portanto, hoje às 21h30, no Couto Pereira, Coritiba e Cruzeiro. Copa Sul-Americana. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama garantiu a classificação para as oitavas de final ao vencer o Independiente Medellín por 1-0 em São Januário, no jogo de volta. Como a partida de ida na Colômbia foi 2-2, o Cruz Maltino venceu por 1-0 e no placar agregado ficou em 3-2 a favor do time da casa. Thiago Mendes marcou o único gol da partida aos 39 minutos do segundo tempo, aproveitando um cruzamento de Paulo Henrique. Com a vaga assegurada, o Vasco agora se prepara para enfrentar o Olímpia na próxima fase da competição continental. Já o Red Bull Bragantino venceu o Sport Cristal pelo placar de 1-0, Gança Paulista, e empatou sem gols lá em Lima, no Peru. E agora o Massa Bruta fez valer o mando de campo e venceu por 1-0, gol de Pedro Henrique. Carimbou sua vaga para a próxima fase. O time agora vai enfrentar o Atlético Mineiro. Clássico, Bragantino Atlético Mineiro, próxima rodada na Copa Sul-Americana. Outro jogo que aconteceu, o Cienciano venceu o Lanús pelo placar de 4-0. Jogos de hoje, restante, o Grêmio vai enfrentar o Bolívar, precisa vencer. O jogo será às 19h. O jogo de ida, o Bolívar venceu por 3-2. 1-0, penalidades máximas. Mais de um gol, aí sim o Grêmio vai classificar. O outro jogo é Caracas e Independente e O'Higgins e Boca Juniors. Tá aí, Carlinhos já deu o meu recado, mandando as notícias aqui da nossa região, notícias do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidades. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time.
direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês, Tribuna do Povo, meu amigo Carlinhos do Camó. Tá muito bacana esse documentário da Rádio Prado sobre as pessoas contando a história da nossa cidade. Eu tô curtindo a valer, relembrando o passado, de como era o Prado antigo. Muito bom esse documentário, eu recomendo vocês estarem acompanhando. Amanhã é o último episódio, hein? Tchau, galera!